Entre a Terra e o Céu. Sétimo livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, em 1954. Capítulo 2. No cenário terrestre. Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou, espontâneo: ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E, exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres, para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação o nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas, contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor, quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e, dentro dela, podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos, assim, que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que, em todos os planos, marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo e a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Mas que venha a ser uma oração refratada? Indagou meu colega, mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo e, tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamos-nos a desfechar novas perguntas, no entanto o orientador sossegou-nos, esclarecendo: esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que observava, respeitosa: chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, preciso, este gráfico registra afetivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo,
vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, cresce culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas fogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou. Compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Passando em nós o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascinava-nos atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamos-nos a postos. Sem delonga na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramos-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. Na secretária singela, desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, informou gentil. Este é Amaro, o chefe da casa. Tem, no longo pretérito, complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje, é servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantadora adolescente de 14 anos bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente, desviou o olhar do plano-alvo e fixou num retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu, enlevada, qual se conversasse com a imagem enquanto Clarencio nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu.
Eveline está ligada aos pais através de imenso amor, desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha, entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Abracei, comovido, a mocinha estática que se guardava em luminoso halo de tranquilidade e, por alguns instantes, meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração.